Começa mais uma edição do nosso painel Regional Debates, sempre aqui pela TV Santa Cecília, você com a gente a partir da 1h30 da tarde, acompanhando aqui personalidades da nossa região e do país, debatendo e discutindo junto com você os nossos problemas, as nossas demandas, né? As dificuldades do nosso dia a dia, né? E apontando na medida do possível as saídas, né? Para que a gente tenha aí as soluções ou para que minimize os nossos problemas aqui na nossa região. E claro, debatendo também os temas colocados aí na pauta nacional. 3017 9110, sempre o telefone para você participar conosco. E lembrando que o painel regional tem sempre uma reprise às 20 horas, às 8 da noite. E na sequência do JB, às 10 da noite, vem o painel regional, também com entrevistas, né, e discussões sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Nessa edição, mais uma vez conosco, liderança importante do PSB, da cidade de São Vicente, aqui da nossa região, Caio França, participa novamente do painel regional Debates. Tudo bem, Caio? Prazer revê-lo. Prazer estar aqui, Boturão. Prazer estar aqui com vocês. Feliz pela vitória do Peixe ontem também, né? Aproveitar para começar com o pé direito. Né? Diria eu, né? É isso aí. Massacre, né? E deixou aí alguns corintianos um pouco atônitos, né? Conosco o companheiro Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, né? Um corintiano de alma branca, tranquilo, de paz, né? Equilibrado, que participa com a gente mais uma vez aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem, podia ser melhor se podia ser uma a quinta-feira derrota melhor, fosse né? por menos, mas eu acho que o placar acabou refletindo o que aconteceu em campo. Foi uma noite completamente atípica, o Corinthians jogou muito mal e o Santos jogou muito bem. Mas eu fico satisfeito de ver os talentos da categoria de base do Santos mostrando o bom futebol, que acho que todo brasileiro gosta de ver. É sempre um prazer estar aqui, apesar de um pouco da cabeça um pouquinho inchada. Né? É o que eu digo, corintiano de alma branca, né? Tranquilo, equilibrado e que reconhece quando o adversário é superior, né? Especialmente a fábrica de talentos, né? Que nasce diariamente na Vila Belmiro. E o Aldo Neto, nosso companheiro jornalista que está com a gente mais uma vez, né? Já testemunhou de perto, né? Essa situação. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Boturão? Prazer estar aqui participando dessa mesa ilustre aí com o Caio e com o Marco. E é verdade, né? O Santos é campeão de revelar talentos. Ontem estava em campo lá da base o Alan Santos, que fez uma boa partida, o Giovani, que fez uma boa partida. Gabigol, o Gabigol, que marcou um gol importante, que foi logo no começo do jogo. Gustavo Henrique. Leandrinho entrou depois. Vários meninos que cresceram dentro do Santos. E talvez por isso que tenha dado esse volume de jogo num clássico importante. Né? Porque às vezes o jogador vem aqui para receber o dele e está pouco se lixando para o clube. Né? Quando um menino cresce dentro do clube, ele sabe quais são os jogos chaves. Né? É verdade. 3017 9110, eu repito, o telefone para você entrar em contato, participar com a gente aqui, não é? Com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos assuntos importantes que a gente coloca em debate, em discussão aqui no nosso painel regional Debates. Pelo Facebook você participa também, compartilha conosco, facebook.com/painel regional, ultrapassamos a casa de 3.000 compartilhamentos, ou 3.000 curtidas, 3.000 curtidas aqui no nosso site do Facebook, há pouco mais de 6 meses, não é? O Aldo, realmente é muito importante, a gente agradece muito você que compartilha com a gente, que acompanha aí o nosso programa diariamente, via redes sociais, pela site da TV Santa Cecília, Santa Portal, você também pode acompanhar o que se discute, o que se debate aqui no programa online, tá certo? Basta você acessar o Santa Portal e clicar lá no painel regional, o ícone painel regional à sua disposição. E o programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você revê o programa por inteiro ou os trechos mais interessantes, se você achar mais importantes, tá certo? Como você preferir. Sempre as manchetes dos nossos parceiros aqui do dia a dia, manchete bissemanal do Jornal da Orla que está com a gente aqui e que reflete o que todos nós estamos sentindo nos últimos dias aqui pela nossa região metropolitana, especialmente Santos e São Vicente, né? Ai, que calor! 34 graus marca o cronômetro aqui, né? O termômetro aqui, 34 graus, e eu diria que isso é o que está marcado, porque a sensação térmica vai lá na faixa dos 45, 48, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Caio recebe aqui o Jornal da Orla, né? O nosso Marco Santana também para conferir se está tudo certinho, né, com o jornal. E lá na ponta o Aldo Neto recebe também, né? E o jornal Diário do Litoral, o DL, né, que também circula aqui pela cidade de Santos, por toda a região metropolitana, nesta edição, traz aqui na capa a ação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, deve atingir milhões de trabalhadores. E a gente dá a sequência do destaque aqui. A União estuda acionar a Justiça contra a Caixa, pedindo uma correção em 122 milhões de contas. Né? Você que tiver aí alguma coisa
para receber, aí acione um advogado, veja se não tem nada aí para trás aí que você tenha deixado aqueles famosos plano verão, plano Bresser, plano Collor, plano isso, plano aquilo, né? Quem sabe sobra alguma coisinha para você, né? Um exemplar aqui para o Caio, um outro aí para o nosso Marcos Santana e na ponta o Aldo Neto também recebe aí o seu exemplar. Bom, vamos discutir um pouco a nossa região metropolitana, vamos discutir os problemas das nossas cidades, da nossa Baixada Santista, a questão de investimentos importantes para cá, já que se debate tanto isso, né? Estamos entrando aí no ano de eleições, em outubro. E, Caio, eu queria estender um pouquinho aquele assunto, o Aldo acompanhou de perto o que foi debatido aqui na última terça-feira, quando lembrei aqui do investimento que o governo federal vai fazer no Porto de Cuba, né? Mais de 700 milhões de dólares aproximadamente, né? E a informação é que é um porto estratégico, enfim. Mas, no mesmo tempo, do mesmo jeito, da mesma maneira que o governo federal vai fazer esse investimento, nós aqui na Baixada Santista, Santos especialmente, né, e São Vicente entra nesse contexto, vivemos um drama tremendo que é a questão da mobilidade urbana, causada pelo quê? Pela falta de maiores investimentos, né, na área portuária e investimentos em túnel, em pontes, em viadutos, essa coisa toda, né? Eu queria ouvir aí a sua opinião, você que está na política já há um bom tempo, já tem uma boa experiência de Câmara Municipal em São Vicente, disputa eleitoral à Prefeitura, não é? Já assumiu que vai buscar uma vaga na Assembleia Legislativa, a respeito dessa situação. Eu sei que o investimento no Porto de Cuba é realmente uma questão muito polêmica, o BNDES vai fazer um empréstimo, diz o governo brasileiro que esse empréstimo volta de uma outra forma, muita gente não acredita, sei lá. Mas quando a gente ouve falar nesse tipo de investimento, imediatamente o raciocínio é, mas e aqui? Por que não vem? Ou você não faz essa correlação? Não, eu fico preocupado também. Eu entendo, né, a parceria com alguns países, às vezes são estratégicos, a relação comercial de um país com outro, mas isso é importante ser feito quando, de fato, né, o quintal da sua casa está bem arrumado, né? E não é o caso aqui do nosso país, né? Embora o Porto de Santos seja o maior porto da América Latina, a gente reconhece aí os avanços que teve o Porto nos últimos anos, mas também sabe dos gargalos que ainda sofre, em especial em torno do Porto, que é o que todo mundo fala, né? A parte de entrada e saída de caminhões, a questão de logística, enfim, são problemas sérios e alguns deles não somente ligados à questão portuária, como você falou, mobilidade urbana hoje acho que é o tema mais forte e que vai estar mais presente na próxima campanha. A nossa região aqui, por exemplo, é uma região que está extremamente abarrotada de carros, né? O transporte público, tanto municipal quanto, né, o intermunicipal, aí, o feito pelo Estado, é extremamente lotado também. Então, tendo que criar novas alternativas, o VLT está aí para isso, mas ainda com a obra com alguns problemas ligados ao Ministério Público e tal. Então, a gente fica, de fato, preocupado. Acho que esse dinheiro poderia ser muito melhor investido, né? A gente tem aqui, eu falo da nossa região, mas o estado de São Paulo e o país todo aí tem problemas sérios ligados à mobilidade urbana. Então eu fico preocupado também aí. Eu acho assim, né? Eu insisto nisso. Eu sei que hoje, né, o mundo aí ele é globalizado. Você tem que ter parcerias com países, com economias diferentes. Mas eu acho que para se fazer um volume tão grande, né, de investimento, é preciso que pelo menos a nossa casa, né, esteja alinhavada, arrumada, ajeitada, que não é o caso hoje, né? Então eu fico preocupado também. Esse dinheiro poderia ser melhor investido, na minha opinião. Marcos Santana, Aldo, aqui o Caio está à nossa disposição. Eu acho que eu vou discordar do Caio, porque eu acho que são coisas distintas aí. Que um investimento via BNDES em Cuba, que na verdade não é uma doação. É um empréstimo, né? Assim, é um empréstimo e é uma questão estratégica para o país. Tanto é que hoje eu estava vendo uma entrevista, especialistas da Fiesp estão elogiando essa iniciativa porque consideram estratégica, vai ampliar o mercado, não é para Cuba, para a América Central de um modo geral, vai aumentar a visibilidade do produto brasileiro para esses mercados emergentes, vai permitir que outras empresas passem a exportar para esses mercados. E um investimento desse tipo não exclui o investimento no Brasil, e especialmente no Porto de Santos. Acho que a questão em Santos é mais uma falta de planejamento a longo prazo, que nós temos verificado não só nesse governo, mas outros governos há 20 anos, de que só vai apagar um incêndio quando a casa já está completamente debelada pelas chamas. Esse gargalo logístico que nós enfrentamos hoje é uma tragédia anunciada há 20 anos. Porque sucessivamente o Porto de Santos vem batendo recordes de movimentação e os investimentos não foram feitos no momento que eles deveriam ter sido feitos.
Mas isso daí é tudo uma consequência, como eu falei, de uma falta de planejamento e também da burocracia brasileira, do emaranhado de leis, a lei das licitações, eu acho que precisa ser revista, porque emperra muitas vezes o investimento. Um exemplo disso daí é o projeto de revitalização dos armazéns 1 ao 8, que vários ministros dos portos já vieram aqui, já deram sinal verde, a prefeitura elaborou o projeto de revitalização daquela área, mas hoje quem passa lá vê que os armazéns continuam abandonados. Então, quer dizer, o que falta é mais um planejamento e mais celeridade na execução desses projetos. Pois não, Aldo? Eu vou, já que a ordem é da discordância, eu vou discordar do Marco e complementar o raciocínio um pouco do Caio. Veja bem, Boturão, você empresta dinheiro para um amigo seu que tem fama de caloteiro? É difícil, né? Qual é a fama de Cuba no mercado mundial? É de dar calote nesse tipo de investimento. O governo brasileiro investiu lá, via BNDES, que o dinheiro que vai voltar se eles pagarem. Eles vão pagar? Quem garante? É difícil garantir isso. E por que Cuba? Porque não em algum outro país da América Central, se é importante abrir esse mercado, como diz a Fiesp, como o próprio Marco estava explicando, por que Cuba? Porque Cuba é parceiro político do governo federal. Só por isso. Entendeu? Eu acho que falta investimento nos portos brasileiros. O nosso Renato Barco, o presidente da Codesp, esteve aqui e confirmou a informação que foi trazida pelo Rodolfo Amaral, que está de cabeça inchada em casa hoje, que a Codesp devolveu para o governo brasileiro 1 bilhão que ela tinha para investir nos últimos anos. 1 bilhão e 300 em 6 anos. E por que não investiu, por exemplo, no túnel ligando a entrada da cidade direto com o porto do lado do Guarujá? Não investiu porque não pode. A legislação não deixa a Codesp investir fora do porto. E isso é algo que o pessoal, também ano de eleição, que vai se candidatar à Câmara Federal, que não é o caso do Caio, o Caio está indo para a Assembleia, de mexer nisso para permitir que a Codesp possa fazer esses tipos de obras também, que facilitam a locomoção das cargas na entrada e na saída da cidade. Ampliar a competência da Codesp, sim, né, em relação a obras. O mais importante disso tudo é que, novamente, agora o Ricardo Lewandowski, nosso juiz do Supremo Federal, deu uma liminar para o governo federal, tirando a proibição que foi feita pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa e feita corretamente, de se instalar terminal de granel em outras áreas populacionais aqui da cidade, que vai trazer problemas de meio ambiente aqui para a região, e ninguém falou nisso. Aliás, e só não foi instalado graças à mãe do nosso governador de Pernambuco, o Eduardo Campos, que está lá no Tribunal de Contas e vetou. Se ela não estivesse lá, já estaria instalado aí mais granel aí poluindo, trazendo problemas de respiração para a população de Santos. Agora, o que se comenta muito aqui, já se falou muito aqui no painel debates, no painel regional também, Caio, sobre essa coisa da representatividade, né? Que a Baixada perdeu muita representatividade no Congresso Nacional e especialmente na Assembleia Legislativa. E que muita dificuldade se tem, né, para trazer recursos importantes aqui na área da mobilidade. Estamos falando de mobilidade urbana, por exemplo, né? De se fazer investimentos em viadutos, em pontes, de se acelerar o processo do túnel, essa coisa toda, né? Agora tem essa questão polêmica que envolve o VLT. Não sei se você pensa, como é que você pensa a respeito disso, né? E como é que, se com mais representatividade, você traz o governador mais vezes aqui, faz o governador vir com mais boa vontade. Até hoje o governador desce muito aqui, participa muito aqui, né? Mas não sei como é que você que atua na Assembleia Legislativa, né? Que visão você tem a respeito disso, né? E como é que funciona essa coisa na prática aí? Não tenho dúvida, Boturão. Isso é numérico, não é segredo para ninguém. Eu acompanho o trabalho dos deputados daqui também e eu insisto, são, né, atuantes, pessoas presentes. Agora, quanto mais, sem dúvida nenhuma, melhor, né? E melhor não só com relação às emendas, né? De cara, todo deputado tem direito a um X de emendas por ano e, tradicionalmente, normalmente, ele acaba enviando para a região onde é a base eleitoral dele, onde ele teve uma votação, onde ele conhece a realidade. Mas mais do que isso, acho que, como você falou, a influência política, né, a pressão que tem, que sofre, inegavelmente, embora não exista hoje no papel, aí, na parte legal, o voto regionalizado, mas normalmente na prática isso funciona assim. Né? As pessoas acabam tendo preferência, na sua grande maioria, por pessoas
da sua região e, naturalmente, as pessoas da região que, se forem eleitas, estarão tendo mais olhos, embora seja deputado estadual ou federal de todo o estado de São Paulo ou do Congresso Nacional, naturalmente que ele acabe tendo os olhos mais voltados para a sua região. Então, eu considero importantíssima, não só com relação à Assembleia, mas também à Câmara Federal. A nossa região já teve mais representantes, se eu não me engano, teve eleição em que a Baixada Santista, e aí eu estendo para o Vale do Ribeira e até um pouco do Litoral Norte, tivemos aí 6, 7 representantes na Assembleia Legislativa, tivemos 3, 4 representantes na Câmara Federal. Hoje, salvo engano, aí me corrija, são 2 representantes na Assembleia e 3 representantes na Câmara Federal. É isso? Exatamente. Márcio França, Beto Mansur e Protógenes Queiroz, que teve aqui há uma semana, né, aproximadamente. É isso. Então, assim, de fato, a nossa região está subrepresentada. Então, é importante, sim, que surjam novas lideranças e pessoas que conheçam, de fato, a região, né, Boturão? Não basta também pessoas que acabam tendo uma votação aqui. Tivemos candidatos que têm boa votação aqui na Baixada, mas nem emenda manda e acaba não tendo também relação nenhuma. Se perguntar onde fica, vamos para a cidade de Polo aqui, a Prefeitura de Santos, o sujeito não consegue chegar. A Biquinha em São Vicente. A Biquinha, vou puxar para o meu lado aí, em São Vicente. A Biquinha em São Vicente, a pessoa não conhece, não tem noção. Então, dentro dessa linha de raciocínio do Caio, em eleições passadas, o seu pai, nosso deputado federal, Márcio França, defendeu lá em São Vicente que o povo de população de São Vicente tinha que votar em candidatos em São Vicente. Essa eleição geral que nós vamos ter agora em 2014 está se mostrando um quadro que nós vamos ter lá em São Vicente cerca de 4 candidatos a deputado estadual e 3 da federal. E a gente sabe que a cidade de São Vicente talvez seja a que mais sofre, uma das que mais sofre, com a questão de recursos. Sem dúvida. O investimento financeiro em São Vicente, o cobertor é curto, não cobre tudo lá e a pessoa tem que correr atrás desses recursos para viabilizar. Por isso a importância de se ter deputado. Você não teme, você está indo agora para a seleção, candidato a deputado estadual, que essa divisão de votos que vai acontecer na cidade fatalmente com esse número de candidatos vai tirar essa representatividade? Afinal de contas, hoje a cidade tem um deputado estadual e um federal. Sim, sim. Só para esclarecer, você foi vereador, disputou a prefeitura, então você tem essa informação. A maior arrecadação da cidade é a IPTU? IPTU ainda. Ainda, né? Ainda. E tem um grande repasse de Fundeb também, mas aí é um dinheiro já carimbado, ligado à área da educação, mas IPTU ainda é a maior fonte. Assim, né, reforçando o que o Aldo falou, lógico que preocupa, é que isso de fato é muito difícil de você tentar entrar numa conversa, até porque todo mundo também que está disputando, ou vamos dizer assim, a maioria daqueles que estão disputando, também acreditam que tem possibilidade de eleição. Aí vale a pena olhar um pouco do partido, a condição que o partido tem para a eleição. Enfim, é uma situação mais delicada de falar, até porque envolve muito questão pessoal de cada um e tal. Eu aprendi aí a lidar com a divergência também. Lógico, se a gente pudesse ter em São Vicente em especial, acho que cabe na cidade 2, 3 deputados estaduais, 1 ou 2 deputados federais. Acho que a cidade hoje são 230 mil eleitores lá, Aldo. Então, é uma cidade que tem condição e potencial de eleger pelo menos aí esse número de representantes. E, logicamente, que acaba... um deputado não é um deputado da cidade, né? Você tem que ter uma relação boa com a Baixada Santista. Eu tenho ótimos e sempre frequentei bastante o Vale do Ribeira, que é uma região que é ainda mais carente e mais complicada do que a nossa. Uma região com cidades muito pequenas e aí difícil de ter representantes oriundos de lá, porque... o tamanho eleitoral de lá é muito pequeno, são cidades com 5 mil eleitores, 10 mil eleitores, então é difícil de você conseguir furar esse bloqueio que o Samuel Moreira, por exemplo, conseguiu furar um dia. Hoje ele já tem uma votação regionalizada, até no estado inteiro ele tem voto, mas foi prefeito de registro um dia. Então eu acho de fato que pode ser um complicador, mas contra isso é difícil de você conseguir se organizar, até porque tem alguns candidatos que acabam a mira deles não está voltada para a eleição em 2014, mas sim para a eleição em 2016. Às vezes é um candidato a vereador que acabou não se elegendo vereador em 2012 e acabou tá pensando na eleição em 2016, vai se candidatar agora para colocar o nome. Exatamente isso que eu ia colocar. É legítimo que todos tenham a oportunidade de colocar o seu nome à prova, qualquer vereador, ou qualquer outra liderança de São Vicente. Mas acontece, infelizmente, na prática acontece diferente. A maior parte deles, aí, eles lançam o seu nome para a Assembleia ou postulam uma pré-candidatura
Na verdade, é para fixar o nome junto à população, visando uma eleição futura para vereador, na verdade, porque eles, conscientemente, eles sabem que não tem essa densidade eleitoral que os coloca na Assembleia. Então, na verdade, mesmo para prefeito, isso, né, mano? Isso eu acho que a gente vai... É muito difícil de conseguir acho que aí se organizar, mas aí cabe... Acho que cabe à população discernir quem são os candidatos que realmente, vamos dizer assim, que são viáveis e daqueles oportunistas que só querem fazer um E mais do que isso, Santana, e aí cai, né, naquele papo que já está meio cansativo, mas que acaba tendo que se discutir, que é a reforma política. Se a gente se organizar a eleição unificada, onde numa mesma eleição você vote para prefeito, deputado, presidente, acaba com esse tipo de... a pessoa acaba sendo candidato, pensando na próxima eleição, mas para colocar o nome ele vai se candidatar só para fazer uma votação. Diminui até o custo da eleição. Diminui o custo, então essa sim seria a solução, eu acho, mais razoável e mais inteligente, né? Bom, e teve até um grupo de comunicação, né, o mais forte grupo de comunicação aqui da região, que em um determinado momento aí fazia lá nos editoriais, porque abertamente não dá para você fazer isso, né? Você não pode ficar pedindo para a população votar a voto dos candidatos da cidade, na região e tal, não é por aí, né? A pessoa tem que ter liberdade para votar em quem quiser. Votar no cara lá de Ribeirão Preto, vota. Depois o cara vem aqui uma vez por ano, né? A cada 4 anos. Mas o que se sente é o seguinte, as pessoas embarcaram naquela oportunidade, né? E votaram fortemente nos candidatos aqui da região, tanto que elegemos 5, acho que 4 ou 5 estaduais e 4 federais, né? Mas aí passou 4 anos, né? Virou 4 anos e aí a representatividade caiu. Parece que as pessoas têm dificuldade de entender que há uma melhora ou não há uma melhora, as pessoas não veem mudança no quadro. Aí volta-se de novo a desperdiçar votos, né? Dos candidatos aqui da região e elege-se poucos representantes. As pessoas têm que entender, na verdade, é o seguinte, você tem que votar nos candidatos da região durante 20 anos, né? Durante 20, 30, 40 anos você tem que ter lá 4 federais, 5 federais, 6, 7 estaduais, para que realmente as coisas possam vir acontecendo, entra governador, sai governador, né? Vira deputado, sai outro deputado, essa coisa, a região continua fortalecida. Eu tenho um break comercial para fazer agora, mas antes sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, porque termina amanhã, dia 31, nas inscrições para o prêmio Irmã Dolores e concurso fotográfico também, tá certo? Ainda dá tempo de você participar do Irmã Dolores, o concurso fotográfico Um Olhar para a Comunidade. No intuito de valorizar ações da cidadania, o Irmã Dolores é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Santos e a Mitra Diocesana. Conta com 3 categorias, o herói, a mídia e a universitária. Os interessados podem enviar os seus dados pessoais e a descrição das categorias, né? Sempre anexo em PDF ou em link para o e-mail prêmioirmandolores, tudo junto, @santos.sp.gov.br. E já para um olhar da comunidade, os profissionais e amadores devem se dirigir a regionais dos Morros, Zona Noroeste ou área continental. Os menores de 18 anos têm que estar acompanhados ou com autorização dos responsáveis. Mais informações sobre o regulamento no site www.santos.sp.gov.br. O break agora, a gente volta já já. Vamos de volta. Este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates, que conta aqui com a presença importante do Caio França, uma liderança do PSB aqui em toda a nossa região. Conta também com o nosso Marcos Santana, companheiro editor adjunto do Jornal da Orla, e a participação também sempre importante do nosso Aldo Neto. 3017 91 10 para você entrar em contato com a gente, ligar, participar, opinar ou questionar aqui as pessoas, os componentes aqui desta bancada aqui do painel regional Debates. Meu caro Caio França, um dos problemas, um dos dramas, das dificuldades aqui da nossa região, sempre a história, não é, da geração de emprego, postos de trabalho, apesar de termos aqui um porto que cresce assustadoramente ano após ano, polo petroquímico aqui na cidade de Cubatão, tá há tantas e tantas décadas também gerando empregos, né? Mas sempre tem aquela história que o desenvolvimento, o crescimento e tal está no sistema Anchieta Imigrante. Sobe a serra para você ter emprego, porque bom. Aqui é emprego bom, porque a dificuldade aqui é muito grande, enfim. Eu sei que você foi vereador durante 4 anos em São Vicente, disputou a prefeitura e, evidentemente, conviveu aí com uma série de reclamações, né? A possibilidade de debater e de poder construir aí um universo futuro aí para que as pessoas tenham aí condições melhores para ter melhores postos de trabalho e melhores empregos também, né? Como é que gira isso na sua cabeça aí? O que a região precisa fazer, né? O que precisa ser feito ainda? Cursos profissionalizantes, as universidades temos muitas aqui, boas universidades na região, mas enfim, a reclamação continua sendo, uma das principais demandas continua sendo essa, né, Caio?
Eu acho que são dois caminhos aí. Acho que é um incentivo aí a novas empresas na nossa região, né? Alguns incentivos por parte da prefeitura e por parte até do governo do estado, que envolve ICMS e tal, para que a nossa região e algumas áreas, né, que estão mais isoladas, aí eu vou dar exemplo de São Vicente, a área continental de São Vicente, que poderia ser melhor explorada, né, com relação ao desenvolvimento industrial, aí, com algumas empresas, e sei que Vicente de Carvalho, Guarujá, por exemplo, Santos também tem problemas na zona noroeste com relação a isso, enfim. E aí, paralelo a isso, a questão da capacitação, né, que você muito bem colocou aí. Acho que a nossa região tem um potencial grande, né, o Porto é um mundo aqui dentro, entre outras vertentes que o Porto traz, mas para que as pessoas daqui possam ocupar esses postos, não adianta só ser daqui, não adianta só ser morador da Baixada, não adianta só morar próximo do local de trabalho, precisa estar qualificado para isso. Então, é uma outra demanda aí que eu também acho que a gente tem que ampliar, né? São Vicente tem, por exemplo, estou dando um exemplo da cidade que eu sou oriundo, aí tem ETEC, a gente precisa ampliar, né, uma ETEC da área continental, tem um plano para que isso aconteça, mas eu penso muito assim, enquanto isso não existe, não tem ainda uma sede, né, e nas outras cidades isso deve ser muito parecido também, que se possa fazer algo provisório nas escolas municipais, hoje já existe isso. Né? O governo do estado coloca professores, dá o mesmo, né, a parte científica e técnica nas escolas municipais, que não são utilizadas muitas vezes à noite, por exemplo, mas aí pode ser utilizada. E aí os jovens, né, de 16 até 25, 28 anos, podem se capacitar ali naquele local. Isso já existe em algumas escolas de São Vicente, se eu não me engano, na área continental tem 3 escolas que são, né, praticamente uma ETEC, só que não tem o prédio da ETEC, e lá são bem utilizados. Então isso poderia ser ampliado. Hoje, cada curso desse, Boturão, tem uma espera e uma inscrição de muitas e muitos jovens que acabam não conseguindo, né? Ou porque não conseguiu passar na prova, ou porque de fato as vagas são limitadas. Então, eu acho que é algo que poderia se ampliar, né, em toda a nossa região, e eu sei que muitos jovens acabam tendo dificuldade na hora de arrumar o primeiro emprego, né? Às vezes porque é exigido experiência e como é que você vai ter experiência se você não tem a primeira oportunidade? Então, é muito complicado. Então, acho que esse caminho aí de dar mais oportunidade de capacitação aos jovens, mas também de criar alternativas aí em áreas mais isoladas, de ter novas empresas, indústrias, enfim, acho que esse é um caminho aí nosso. Santana e Aldo, esse assunto é um assunto que incomoda, né, a quem tem filhos na idade de começar a trabalhar, né? E é o meu caso, não vou negar isso para ninguém, né? E, de maneira geral, as famílias, né? Todas nós aqui de Santos, São Vicente, especialmente, toda a região metropolitana, né? Exatamente. O Caio abordou bem o assunto. São duas pontas, duas frentes que o problema precisa ser combatido. Primeiro é criar condições para que empresas se instalem aqui e ofereçam empregos de qualidade. Não adianta uma empresa de call center se instalar aqui num prédio e oferecer um salário mínimo e meio. Esse tipo de emprego não nos interessa. Eu acho que quem é pai de família, tem um filho que começa a ingressar no mercado de trabalho, não interessa um emprego dessa natureza. Eu acho que interessa um emprego que exige uma qualificação, mas que também dê uma segurança, dê uma tranquilidade para o jovem e uma possibilidade de ele evoluir na carreira. Acho que isso é fundamental, né? Até começar por um salário mínimo e meio não seria assim o bom problema. O problema é ter a possibilidade de crescer e evoluir. Exatamente. Né? E isso a gente só consegue atraindo boas empresas, criando condições para que essas empresas se instalem aqui. Notadamente, empresas que investem, que trabalham com tecnologia, com alta tecnologia, com conhecimento, né, com pesquisa e conhecimento, e também aproveitar a proximidade do Porto de Santos e investir em empresas retroportuárias, para aproveitar que o Porto está aqui do lado, operar, trabalhar essas cargas que chegam aqui, transformá-las em uma outra carga, outra mercadoria com maior valor agregado. Ao mesmo tempo, a gente precisa investir não só na qualificação dos jovens, mas também acho que muitas cidades da região ainda pecam nesse aspecto do investimento na educação de base. Investir muito no contraturno escolar, e a criança estudando um período, no outro período, ela vai desenvolver uma outra atividade esportiva, cultural, ou mesmo de aperfeiçoamento do primeiro turno. Então, quer dizer, são grandes desafios que estão postos aí, e a gente não pode apenas cobrar das autoridades. Eu acho que os pais têm que ter uma ação mais proativa de participar mais da vida escolar
do seu filho na escola e exigir que, quando eu falo as autoridades, não é só o prefeito ou o vereador, mas também o diretor da escola, o coordenador da escola, faça a sua parte também. Legal. Sem dúvida, mas eu acho que o que falta também um pouco aqui na região são os 3 poderes se entenderem para poder facilitar esse desenvolvimento. Nós temos aí hoje a obra do VLT que está parada por causa de um desentendimento do Ministério Público com o governo do Estado na questão da obra. É uma obra que, não me importa onde vai passar o trem, vai ser importante que vai pegar o pessoal de São Vicente que trabalha aqui e deixar aqui em 10 minutos. Hoje, com o transporte público do jeito que está, leva meia hora, 40 minutos. Se o trânsito estiver bom. Se o trânsito estiver ruim, é um pouco mais. Pega um dia ruim. Então, acho que falta um pouco mais de política. O que é política? A arte de conversar e buscar um entendimento para tirar do papel essas demandas que há tanto a gente ouve na cidade. É VLT, é túnel Santos São Vicente, túnel Santos Guarujá. Sempre na hora do vamos fazer, alguém empaca. Está aparecendo, tudo isso começou na história do nosso emissário submarino. Né? Ninguém quer todo mundo disputando quem é o pai da criança. Ninguém preocupado com a cidade, com o que vai ganhar com a recuperação na época do emissário, ou o que fosse ganhar com essas obras. Né? Acho que está faltando um pouco botar a mão na cabeça de todos os entes políticos. Tanto os executivos, os legislativos e principalmente o judiciário. Agora, o Caio, você falou, e o Marcos Santana completou essa questão de se atrair, né, novas empresas ou indústrias, enfim, a área continental de São Vicente poderia ser um local importante. São Vicente já tentou, baixando a alíquota do ISS, né, atrair empresas, principalmente prestadores de serviços, para que se sediassem nas cidades. Foi nos anos 97, 98, 99, enfim, a administração do Márcio França ficou famosa por isso e deu um resultado bastante interessante, me parece. Não tenho números aqui para lembrar e para explicar direitinho ao telespectador. Mas são sobre significativos. isso, mas foi um aumento significativo de empresas que se deslocou para São Vicente. Você acha que ainda existe, por exemplo, em São Vicente, a possibilidade de fazer algo parecido com isso? Ou, em questão de impostos, já não dá mais para mexer? Não daria para mexer. Acho que o centro de São Vicente, é o que você falou, né, não foram grandes empresas que apareceram, foram comerciantes, mas que, sem dúvida nenhuma, são geradores de renda para a cidade, geradores de emprego para a população da cidade também, e que ajudou muito. Hoje, em números, Buturão, assim, um aluguel no centro da cidade, hoje gira em torno de R$5 mil, R$7 mil, um aluguel de uma loja de tamanho comum, aí, médio. Então, para você ver o tamanho, o quanto cresceu o centro de São Vicente. Agora, eu acho que tem que se pensar num novo modelo aí, né, numa nova opção. E, sem dúvida, até por falta de espaço hoje, a área insular de São Vicente tem dificuldade. Não tenho dúvida que qualquer solução para esse tipo de conversa que nós estamos tendo, para solução nesse sentido, passa pela área continental. Né? Passa por áreas que ainda não estão ocupadas, passa, né, por terrenos que a prefeitura muitas vezes precisa legalizar, precisa organizar, precisa dar condição para que a empresa também se instale por ali. Mas, de repente, né, você dá um incentivo de alguns anos de IPTU até que a empresa comece a girar. Enfim, tem várias maneiras de você conseguir fazer com que a região, em especial da área continental, possa, né, prosperar. Aí. Até por conta geográfica, Buturão, da área insular da cidade de São Vicente está completamente, né, abarrotada e não tem muito espaço. Talvez Náutica 3, ainda tem um espaço ou outro. Mas, sem dúvida, passa pela área continental, que aí tem um problema que é mais ou menos antigo também, tem um pedágio, né, ali que acaba dificultando um pouco, que é outra tarefa aí dos nossos representantes, de lutar, de explicar, de tentar explicar o quanto isso atrapalha, né, a área continental, por exemplo, né, o pedágio ali, porque sem dúvida nenhuma empresa que quer ter um pedágio a 1 km, 2 km de distância para poder subir a serra. Já vai onerar o frete. Vai onerar, sem dúvida. Então, tudo isso é uma cadeia, como uma cadeia de organização, aí, né? Um planejamento, como o Santana falou. E só para reforçar aqui, com relação ao VLT, que o Aldo falou, e eu acho que é uma outra briga que tem que se travar, embora eu seja uma das pessoas que estão mais animados aí com o VLT, em São Vicente a obra está seguindo bem, mas a área continental não está sendo atendida no primeiro momento.
né, o VLT inicia no Barreiros, na Ponte dos Barreiros, que já é área insular, no início ali da Vila Margarida, e vai para Santos. Então, o morador da área continental ainda terá que pegar ou a van ou o ônibus para entrar no terminal do VLT para poder chegar até Santos. E a maioria dos trabalhadores na questão portuária e tal, que moram em São Vicente, acabam trabalhando em Santos. Então, o morador da área continental ainda não está sendo contemplado, né, definitivamente. A gente tem que também estar pressionando o tempo inteiro, né, para que o governador possa aí traçar uma meta para quando que, né, trará o VLT de fato para a área continental também. E aí depois interligar para Praia Grande, Mongaguá e assim por diante, porque não é São Vicente inteira que está sendo contemplado nesse primeiro momento, nessa primeira fase do VLT. Aí teria que haver uma união de esforços, né? Me parece, eu acho que né? sim, eu acho que sim. E vai me o prefeito preocupa. Billy, vai o prefeito Paulo Alexandre, me preocupa os prefeitos dos outros municípios, algumas né? coisas. As bancadas Sem todas, dúvida. então, Estão fazer aquela pressão. falando de fazer um BRT, né? Uma eu linha de li. ônibus. Pois é, Eu li eu também, queria vai, chamar a tá atenção para um aspecto que esse impasse todo em relação a esse trecho de Santos do VLT, que acabou paralisando as obras, na verdade jogou uma cortina de fumaça sobre o assunto, como se o VLT fosse resolver completamente o problema de mobilidade na região, quando na verdade é só um pequeno passo, quando a questão é muito mais complexa, demanda muito mais investimentos e planejamento. Eu acho que é necessário redesenhar as linhas intermunicipais, as linhas municipais também, e também investir em outros modais de transporte coletivo, como o Aldo lembrou muito bem aqui, o veículo sobre rodas, né, em corredores exclusivos. Eu acho que apenas ficar prestando atenção nessa questão do trecho santista aí do VLT é reduzir demais a questão. Me preocupa, viu, Butrão? Outra coisa, eu tive recentemente com algumas pessoas ligadas ao transporte oficial de São Vicente hoje, que é o transporte de vans, que tem muitos problemas que precisam ser resolvidos, né? Gratuidade, idoso que acaba ficando sem pegar a van porque o motorista não passa, mas hoje é o que tem lá, então precisa ser resolvido e equalizado. Mas não teve um diálogo ainda entre o transporte de São Vicente oficial e o VLT, até para cruzar, para ligar aí, né? Para criar uma sinergia entre os dois sistemas. Né? Veja, o que vai acontecer na prática? O morador de São Vicente vai pegar uma van para entrar no VLT. É inadmissível que você tenha que ter duas carteiras diferentes, duas carteirinhas diferentes. É totalmente inimaginável no mundo de hoje. Então, veja, isso é algo que tem que estar já pronto, teria que estar pronto. O governo do estado definiu que em julho vai estar em experiência já, né? O VLT estará rodando na nossa região. Então, veja, não é normal que nenhum motorista, né, a Associação das Lotações, das Vans de São Vicente, não sejam convocados para uma reunião como essa. Né? O transporte oficial da cidade é esse hoje. Né? Com problemas ou sem problemas, é o que está lá hoje. Sabe o que acontece, Caio? É por isso que a justiça mete a mão. É o velho problema da política, falta planejamento. Isso é que é básico do planejamento, é fazer um sistema integrado de transporte. Você precisa conversar, o VLT conversar com as vans lá em São Vicente. Claro. É planejamento, aí a MTU está falhando isso. Muito bem, vamos para o segundo intervalo? Já já a gente volta com o terceiro bloco do nosso painel regional debate. Sem instantes. Muito bem, estamos de volta. Este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso painel regional debate. Estou aqui conversando com o Caio França, do PSB. Conosco também o jornalista Marcos Santana, do Jornal da Orla, e o nosso Aldo Neto, também jornalista, mais uma vez colaborando, participando com a gente, né? Algumas perguntas já entrando, perguntas já chegando, como a do Valdomiro, que mais uma vez participa com a gente e se refere aqui ao Marcos Santana, diz que você tem absoluta razão, que o país investe em Cuba, visando a proteção da nossa indústria, mais de 1.500 empregos no Brasil. O governo planeja a política econômica e social na América Latina e na Europa. É visão da presidente e não do futuro. É isso que incomoda as capitanias hereditárias na política que impedem uma reforma eleitoral. Santana quer comentar aí? Alguém quer comentar aí a colocação do Valdomiro, Marcos Santana? Eu acho que quando a gente tem que debater esse tipo de assunto, a gente tem que deixar de lado aquela cor partidária, politizar, partidarizar a questão. Porque, talvez, como o Aldo lembrou, ou se fosse um governo tucano, não faria investimento em Cuba, faria em outro país. Mas, de todo modo, o investimento, esse tipo de ação, de investimento, é necessário para ampliar o mercado brasileiro, as indústrias brasileiras. Da Vila Tupi, o Zé Roberto manda um grande abraço ao Caio. E você é jovem, inteligente, explique
para o nosso povo o sistema de governo do país e do governo de Cuba. O cara vai ser complicado, né? Nós vivemos numa ampla e restrita democracia, lá ao contrário, né? Diferente, assim, né? Presidencialismo, enfim, né? a eleição direta e indireta é diferente. Enfim, né? Eu nunca estive em Cuba, gostaria de conhecer, né? Tenho alguns amigos que foram, uns saíram impressionados de maneira negativa, outros de maneira positiva, enfim, não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas conheço aí através de leitura. Mas um abraço também para um amigo de Praia Grande. Só um pequeno comentário, acho que o que acontece em Cuba hoje é reflexo direto do embargo que os Estados Unidos impõem há 40 anos no país ali, que impede que o Cuba seja um país como outros países são, né? Então, o Cuba sobrevive de acordo com as condições que lhe foram impostas, né? Olha, o Nery Farias, do jornal Eco, da área continental, diz assim: Caio, qual a real situação da emancipação de Vicente de Carvalho? Você pode fazer alguma coisa? Bom, em primeiro lugar, que é uma possibilidade de uma emancipação político-administrativa de Vicente de Carvalho com relação ao Marujá, que foi vetada pela Presidência da República, né? Exatamente, a presidente Dilma descartou, vetou na verdade, né? Descartou não, vetou um projeto que tramitava, que foi aprovado no Congresso Nacional, a Dilma vetou, então acho que hoje, sinceramente, uma grande dificuldade aí de se emancipar tanto Vicente de Carvalho quanto a área continental de São Vicente, que também tem Você acha viável isso, não? Assim, eu lembro agora, acho que o mais recente, se não me engano, foi o estado do Pará, que tentou se dividir em outros 2 estados, não sei se vão lembrar, mas teve uma eleição onde o próprio estado votou e a própria população do estado rejeitou essa divisão. Então eu acho que se tem alguma maneira disso acontecer, eu acho que tem que ser, né, pela democracia direta, onde as pessoas de todo o território envolvido têm a condição de votar, né? E aí campanha, como foi na época, acho que é o Pará mesmo, e o Pará, onde pessoas a favor e pessoas contra pudessem se expor e tal, eu acho que hoje tem bastante complicações, até pelo veto da presidente Dilma, aí no projeto que tramitava no Congresso. Mas se existe alguma maneira, eu acho que tem que ser através do voto, direto dos moradores, não de representantes, acho que tem que ser um voto direto. Porque você vai criar toda uma nova estrutura administrativa, né, que envolve a área de finanças, a área de educação, de saúde, enfim, movimentação de rua, enfim, uma nova estrutura administrativa e um novo município que vai nascer aí, que vai gerar impostos, vai gerar encargos e gastos aí enormes também, né, sem dúvida nenhuma. Por falar nessa questão de gastos e de investimentos, a gente está debatendo aqui, discutindo aqui com o Caio a questão que envolve a região metropolitana, né? Já a gente segue com algumas perguntas aí dos telespectadores, né? A área da saúde segue sendo complicada, né? Um drama aqui nacional, mas que aqui na região é cada vez mais visível, né? A cidade de Santos tem uma estrutura de saúde muito boa, o que não se reflete nos outros municípios, né? Um ex-prefeito aqui que participou comigo de várias participações em programas de rádio e televisão, dizia que a região precisava crescer, desenvolver para as extremidades, né? Região metropolitana, né? Não sei como é que o Caio vislumbra isso, né? Como é que a situação pode se inverter um pouco, né? Não, fazer mais investimentos para as extremidades, para aliviar um pouco aqui. Eu acho. Santos tem uma estrutura melhor de saúde, mas também é uma situação complicada. Vale lembrar que o Guilherme Álvaro, que talvez seja a grande referência aqui, é um hospital regional do estado, onde todos os municípios ajudam também para que possa financiar o Guilherme Álvaro, e até por isso tem também direito em que os moradores da região tenham acesso a ele. Eu considero importante, sim. Acho que saúde é um calcanhar de Aquiles mesmo em todos os municípios, né? Não só em São Vicente, mas em todos os lugares onde eu acompanho tem problemas. Saúde não é fácil, é caro, tem problemas sérios aí, porque tudo que envolve a saúde demanda investimento. Eu achei importante, embora os parlamentares não tenham gostado, a presidente Dilma, salvo engano, aí todos os parlamentares as emendas deles são 15 milhões anuais no governo federal, né, a Câmara Federal. Parece que, embora o orçamento agora é impositivo, então as emendas são obrigadas a chegar até o destino, ela vinculou isso para que metade seja obrigatoriamente para a área da saúde. Então, todos os parlamentares vão ter que aí obrigatoriamente colocar uma parte do seu recurso na área da saúde. Eu achei isso relevante, acho que isso pode dar um fôlego aí às cidades
E, enfim, e é criar condição. Eu acho que, acima de tudo, Boturão, na área da saúde, eu tenho alguns amigos que são médicos, outros enfermeiros e tal, mas uma coisa, e aí Cuba tem isso, né, e consegue fazer isso muito bem, que é a questão da prevenção. Então, eu acho que muito mais do que a gente tentar curar alguém... Que não é muito a cultura do nosso. Do nosso, né? Que é de tentar solucionar e resolver algo que já esteja com... alguém que já esteja adoentado e tal. Acho que mais do que tudo é a prevenção. Então, é intensificar o programa de saúde da família, que alguns municípios não atendem ainda 100% da cidade, ampliar aí as visitas, enfim, fazer com que as unidades básicas de saúde, ou seja lá o nome que for da cidade, tenham uma condição melhor do que o pronto-socorro, do que o hospital municipal. Então, acho que tudo isso é muito melhor do que você tentar colocar dinheiro num grande hospital, que é importante também, sem dúvida, mas eu acho que é muito melhor você prevenir do que depois tentar tratar. Então, é nesse sentido aí que eu acho que deve ser o nosso investimento. Só para complementar, Caio, além do investimento maciço em saúde preventiva, o poder público tem investido muito em saneamento básico, a maior parte das doenças que ocorrem na população são em decorrência de problemas de saneamento básico. É uma coisa muito importante que poucos governos investem, que é o planejamento familiar, porque hoje, principalmente na periferia, existem poucos grupos de pessoas que podem ser chamadas de famílias, na verdade. São grupos de pessoas que acabam morando juntos, que acabam gerando crianças num ambiente vulnerável, né? Então, eu acho que falta planejamento familiar. Na verdade, a família falta em todos os lugares, não só lá. Outro dia teve um amigo que contou o caso de uma mulher, de um cara que deixou os bens todos com a mulher. E aí tá rolando o processo, o juiz perguntou para ela, você é casada com ele? Não, só moramos juntos. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente aqui. Na opinião de vocês, o PSB deve lançar ou não um candidato ao governo do Estado? Quem seria esse nome? Até onde a candidatura confirmada do ex-prefeito Papa Federal ajuda ou atrapalha? Bom, não sei. Caio pode responder. Bom, a do Papa, eu não sei... Um abraço ao Uriel, que está sempre presente aqui também, acompanha. Eu não sei, do Papa eu acho que é uma candidatura importante para a região, eu torço muito para que possa dar certo, é uma pessoa decente aí que eu conheço e torço muito para que dê certo. Com relação ao PSB, a minha opinião pessoal, né, é que a gente não pode, né, pensando aí bem partidariamente, eu já disse isso aqui, eu acho que São Paulo, notoriamente, né, é um estado onde os tucanos têm bastante ascensão. E seria natural que o Aécio, aqui em São Paulo, tenha mais voto que o Eduardo. Até pela distância de um e de outro, até pelo partido em que um está e o outro está. Então, na minha avaliação, a gente não poderia deixar com que o Aécio tivesse uma diferença muito grande do Eduardo. Pensando num segundo turno, né, eu acho que aqui em São Paulo não poderia ter uma distância muito grande. E eu não acho que assim, o fato de lançar um candidato é suficiente para levar a imagem de um candidato a presidente da República. Então, na minha avaliação, pessoal, eu insisto aí, vou respeitar a decisão partidária, né, nacional, estadual, seja ela qual for, claro, mas eu insisto na tese aí de acompanhar o governador Alckmin, que é uma pessoa decente, que eu acho que tem grande chance de levar a eleição do governo do Estado e fazer com que o governador Alckmin abra o palanque para o Eduardo também poder aproveitar, né, e ter a oportunidade de conversar com os eleitores que estão mais ligados ao Alckmin. É uma avaliação pessoal, mas eu acho mais consistente do que lançar um candidato por lançar, do que lançar, seja Márcio França, seja o Pedro Dalari, seja o deputado Walter Feldman. Eu acho que o Estado de São Paulo, até pelas candidaturas que já estão colocadas, Boturão, nós já temos o governador Alckmin, o Padilha, o Paulo Scaff e o Kassab. Então, não seria mais a segunda, terceira via, seria a quarta, quinta via, né, num partido que é médio para grande, mas não tem consistência eleitoral ainda no estado de São Paulo. Mas enfim, né, vou trabalhar e vou... Lançar o Walter Feldman, na verdade, é lançar uma candidatura da rede, né? Pois é, além de tudo tem isso, sim, né? Os membros da rede, a gente sabe, o partido vai se viabilizar, notoriamente, que a rede sairá do PSB, né? As pessoas que estão vinculadas ao PSB hoje estão transitórias, né? A partir do momento que a rede for criada, estão aptos a poderem sair do partido. Será criada, claro, mais cedo ou mais tarde. Em 2014 ou 2015 vai ser viabilizada a rede. Por exemplo, Walter Feldman sai candidato hoje pelo PSB, agora em final do ano pelo PSB, mas depois ele vai sair do PSB. Ele vai para o Rede. Né? E aí como é que fica? O PSB teve candidato, mas não teve. Né? Foi uma história meio esquisita. Né? Ricardo de São Vicente, gosto do Márcio França, diz ele.
e acho que ele fez uma boa administração. Mas a saúde de São Vicente é uma das piores da Baixada Santista. Acho que piorou na administração do prefeito Tércio. Está aí uma crítica feita aí pelo telespectador. Eu reforço, acho que agradeço aí, né, o carinho aí pelo então prefeito na época, Márcio França. Acho também que a saúde, de fato, foi um grande problema do governo, né, do Tércio, concordo com ele. Acho que o CREI ficou extremamente abarrotado, né, muita gente indo para o mesmo lugar. Os prontos-socorros e as UBSs não davam conta, então a pessoa, por pior que pudesse ser, a quantidade de pessoas ali sendo atendidas, a pessoa ia para o CREI, e aí você imagina que é fazer 1.000, 1.500 atendimentos por dia num espaço, né, com grandes abarrotado. Então isso acho que foi uma das piores aí, setores da administração, de fato foi a saúde. Embora tenha tido avanços, eu acho que foi realmente um problema. O Nito Alemão diz assim, ao Aldo e ao Marco, já estamos tendo manifestações contra a Copa. Não é preocupante que durante a Copa do Mundo essas manifestações continuem ou aumentem? O que vocês acham, hein? Eu não acho nada preocupante. Eu sou a favor das manifestações. Desde que ninguém agrida ninguém, quebra nada. Lógico, sem violência, né? Violência... Gera violência. Uma coisa é manifestação, outra coisa é vandalismo e crime, né? Eu acho que nós estamos numa democracia, as pessoas têm o direito, é legítimo que expressem os pontos de vista, que exibam essa indignação para o resto do mundo, para ver que nossas autoridades percebam essa indignação, mas a outra coisa é promover a baderna, ferir pessoas que não tem nada a ver com essa linha de raciocínio do Marco, eu sou a favor das manifestações, controlaram com a polícia ali do lado. Começou a primeira confusão, cacetete no vagabundo. Porque muitas vezes penaliza a população, cidadão comum, que não tem nada a ver com isso, né? Caio França, você foi vereador que atua na Assembleia Legislativa, uma liderança aqui na nossa cidade, na cidade de São Vicente, na região da Baixada também, já atuando como figura importante do partido, né? Como é que vê essa situação toda? E realmente já começaram as manifestações e você sabe para onde vão até o período da Copa. Eu tenho esse mesmo pensamento do Santana, que acho que é importante que as pessoas, né, se organizem e demonstrem a força que têm, demonstrem a insatisfação com todos os serviços públicos, não é só por causa da Copa, acho que é um contexto geral, são vários problemas. A gente falou de saúde aqui agora, né, falando de São Vicente de novo, mas é um problema, né, não só de São Vicente, de qualquer outra cidade do nosso país. Então é importante que se manifeste, mas sem quebrar nada, acho que sem violência, porque isso acaba gerando violência e acaba tendo um problema atrás do outro, e o nosso país acaba, de fato, perdendo, né, uma bola de neve aí que poderia ser positiva para dar um chacoalhão em todo mundo, acaba sendo negativa, uma repercussão geral, né? Porque voltamos na questão do planejamento, né, Boturão? Há quantos anos sabia que ia ter Copa do Mundo? 2007. Há 7 anos. Não tem estádio faltando para acabar, os aeroportos continuam iguais, foram se mexer agora, dezembro do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, há menos de um ano da Copa. O planejamento brasileiro é assim, não dá para se pensar em fazer esses grandes eventos enquanto não arrumar a casa. Da mesma forma que se critica o Porto e Cuba, se critica ter uma Copa do Mundo dessa forma aqui. Ou se faz direito ou não se faz. Olha, e é o maior atraso, né? O Jerome Valk, que é o responsável aí pela administração, pela gestão FIFA na Copa do Mundo, né? Deixou claro recentemente que é o maior atraso da história. Sem falar no preço, né? O orçamento inicial e o que está sendo gasto. Ganhamos da África do Sul. Ganhamos da África do Sul. A África do Sul aprontou, se preparou com mais rapidez que o Brasil. É incrível. E aí também só assim, né? Lógico que as críticas ao governo são válidas, mas também, outro dia eu li que, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, que terá jogos importantes. Aí o comércio também acaba sendo induzido aos preços que vocês falaram. Uma porção de batata frita, R$45. É o fim do mundo. Mas essa é a nova moeda do Rio, que é o surreal, que agora está sendo implantado em Santos também. Maluquice. Água de coco R$6. O surreal já chegou aqui faz tempo. Prato para 2 pessoas, R$130 e por aí vai, né? Estamos em cima da hora, fechando mais uma edição do Painel Regional Debates. Eu agradeço mais uma vez a presença sempre importante do Caio França. Obrigado, Caio. Volto sempre aqui, estamos sempre à disposição. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Boturão. Um grande abraço a todos aqui, é um prazer. Obrigado ao Marco Santana, obrigado ao Aldo Neto pela participação. Painel Debates segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, não é? E depois do JB, às 10 da noite, sempre o nosso painel regional. Eu queria... Dá para abrir o plano aberto aqui, não? Pode ser? Plano aberto para encerrar? Plano aberto para encerrar.
Eu queria, assim, um abraço especial, um grande amigo nosso que frequenta aqui, Sim. brilhante jornalista, né, que está sempre conosco. Consultor Rodolfo Amaral, econômico. um tchau, assim, agradável. Rodolfo Amaral, esse programa em sua